Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu vou abordar um assunto que não é bem uma continuidade das aulas que eu estava dando sobre a questão do método, porque ele é uma etapa muito posterior da explicação do método. Eu estou saltando vários capítulos, por assim dizer, para pegar alguma coisa que estaria idealmente na conclusão do livro. Também não é uma continuação da aula anterior sobre a astrocaracterologia, embora tenha muito que ver, como vocês vão perceber no decorrer da aula. É um assunto que, para mim, é muito caro, porque é um objeto de especulação que eu tenho abordado de mim comigo mesmo há muitos anos e a respeito do qual eu não creio que tenha explicado grande coisa até hoje. É algo que vai ajudar vocês muito a organizar as suas ideias e a compreender o quadro de referência, dentro do qual está colocado praticamente tudo que eu disse nesse livro, o quadro de referência filosófico mais amplo. Este assunto se refere ao seguinte: existe uma série de condições às quais nós humanos, estamos submetidos, e que nos vêm da estrutura do universo exterior, do universo físico em torno, e que não tem absolutamente nada a ver com a nossa vida subjetiva. Ou seja, o nosso cérebro, os nossos pensamentos não contribuem para isso no mais mínimo que seja. O máximo que podemos fazer é perceber essas condições e adaptarmos a elas da melhor maneira possível. Elas são absolutamente universais, quer dizer, todos os seres humanos estão submetidos a elas, e eu duvido muito que exista algum elemento na estrutura da razão humana, da cognição humana, que não seja inteiramente determinado por essas condições. Eu acho uma das coisas mais estranhas que aconteceram na história da filosofia foi que, por volta do Renascimento, o eixo da atenção filosófica se desvia do universo objetivo e se volta para o sujeito, buscando encontrar no sujeito a explicação de todas as nossas ideias sobre o universo exterior. Mais tarde, com o desenvolvimento, vamos dizer, da anatomia e fisiologia, passa-se a buscar essas explicações no cérebro humano. Ora, o cérebro não é nada mais do que um objeto material, entre outros, e ele, portanto, está sujeito às mesmíssimas condições externas às quais eu estou me referindo. Então, eu sugiro que vocês até anotem o nome. Anotem o nome de cada um desses elementos, para que vocês sempre se lembrem de levar em conta. Essa lista que eu fiz não é exaustiva, existem outros. Eu estou dando apenas uma breve amostragem. A primeira dessas condições é a existência de ciclos. Nós podemos exemplificar. Existem tantos ciclos aos quais nós estamos sujeitos, dos quais nós não podemos escapar de maneira alguma, que, vamos dizer, essa ideia de ciclo ela acaba se impregnando de algum modo na inteligência humana e determinando uma série de operações cognitivas nossas, inclusive extrapolando para áreas onde a ideia de ciclos não funciona de maneira alguma. Por exemplo, todo mundo conhece a ideia de ciclos históricos, que é uma das coisas mais duvidosas que existem, né? Mas os ciclos podem se aplicar à história de maneira metafórica ou metonímica, não de maneira literal. Mas nós podemos fazer isso porque existem áreas da existência onde os ciclos são uma realidade material, na verdade uma realidade brutal, da qual nós não podemos escapar de maneira alguma. Em primeiro lugar, no seu próprio corpo você tem o ciclo da ingestão, digestão e excreção. Eu só chamo de ciclo aquilo que a série de acontecimentos que se repete de maneira mecânica e que acontece para um sujeito que permanece o mesmo. É por isso mesmo que eu acho que a ideia de ciclos históricos é um pouco metafórica apenas, porque nunca os sujeitos permanecem. Quando o ciclo fecha, já são
outras pessoas, então não se trata propriamente de um ciclo. Mas o ciclo que eu estou falando da ingestão, digestão e excreção acontece para a mesma pessoa todos os dias. Não há nenhum modo de você escapar disso. Do mesmo modo que o ciclo da vigília e do sono. Absolutamente não tem escapatória. Todos os seres humanos, desde que nascem até que morrem, estão sujeitos a estes ciclos. Então é impossível que um nego não perceba a ciclicidade disso, algo mais dia, menos dia. Tá certo? Então, por exemplo, crianças pequenas, às vezes elas odeiam dormir, elas acreditam que pode prosseguir a vigília indefinidamente. Daí elas, catapimba, cai no tapete e acorda na cama, porque alguém levou. Então, por mais que você resista, este ciclo acaba se impondo a você. Tá certo? Assim como o simples ciclo diário dos dias e das noites. Com o amanhecer, depois um meio-dia, um entardecer, um anoitecer, e pronto, isso volta e volta e volta e volta e volta. Tá certo? Não há escapatória. Tá certo? Você tem também, vamos dizer, o ciclo de produção e consumo. Que, por exemplo, na agricultura, você planta as coisas, você vai ter que esperar um tempo para a colheita, depois da colheita você vai ter que plantar de novo, e no ano que vem você vai ter que fazer a mesma coisa. Tá certo? Assim como você pode perceber, por exemplo, o ciclo lunar. Eu me pergunto assim, quanto tempo o ser humano levou para perceber que a Lua formava um ciclo? Porque a Lua não aparece no céu com a mesma aparência. Ela aparece de maneiras tão diferentes, das quais uma delas não é um aparecimento, ela está invisível. Não é isso? Então, como é que você sabe que esses vários objetos diferentes que aparecem são o mesmo? Você não pode perceber isso num relance intuitivo, assim como você percebe a luz do sol. Não é isso? Você tem que observar e anotar e guardar na memória. E no fim, você, por abstração, você apreende que aquilo é um ciclo, tá certo? Mas, embora você precise da inteligência abstrativa para isso, é claro que esse ciclo não nasce da sua inteligência abstrativa. Ele se impõe a ela como uma realidade exterior. E assim por diante, existem inumeráveis ciclos que você pode observar mais ou menos. Alguns deles você está submetido sem nem perceber jamais, tá certo? Mas eles estão aí do mesmo modo. Então, vamos dizer, esta ideia do ciclo, quer dizer, de uma coisa que decorre no tempo, mas que, de certo modo, volta a uma etapa anterior, sem que o ponto de encontro com a etapa seja o mesmo anterior, tá certo? Essa será uma das estruturas fundamentais da inteligência humana. Por exemplo, os ciclos nos mostram que, primeiro, não existe nenhuma continuidade absoluta para nós. Né? Todos os processos temporais que nós observamos são escandidos. Aqueles que nós observamos é aqueles que acontecem a nós mesmos. Tá certo? Então, não há a linearidade absoluta, embora você também não escape da linearidade. Tá certo? Então, vamos dizer, esta ideia de etapas, ou como num livro seria capítulos, tá certo? É uma coisa que também é inerente à condição humana e à qual a inteligência humana só pode se adaptar. Tá certo? Então, se você perguntar quando que os seres humanos inventaram, né, a divisão de uma história em episódios, eles não inventaram, eles encontraram assim. Né? Ou seja, nenhum ser humano jamais observou um processo contínuo do que quer que seja. Né? No mínimo, quando você está olhando, você pisca. E enquanto você pisca, as coisas ficaram invisíveis. Não é isso? Vamos dizer, qual é a sua capacidade de atenção contínua a um fluxo qualquer? Né? A atenção, ela voa para um lado para o outro. Não tem outro jeito. Tá certo? Então, essa ideia das etapas de todo o processo temporal também é uma coisa que nos é imposta pela condição física terrestre a qual estamos submetidos. E é claro que daí nós tiramos estruturas mentais, tiramos categorias, por assim dizer, mas nós não inventamos nada disso. Tudo isso nos foi imposto. Ora, se toda a ideia de narrativa e de processo temporal é escandida em etapas, portanto a ideia de etapas é inescapável, tá certo? Existe uma outra ideia que é inescapável, que é a da continuidade invisível. Então, se todo o processo temporal que eu observo, ele está escandido, ele está cortado em pedaços, então necessariamente é um pedaço dele que eu não vejo.
Então, a continuidade invisível também nos é imposta. Não é isso? Quer dizer, se você observa, por exemplo, o movimento do Sol durante o dia, tá certo? Não, como é que você sabe que é o mesmo Sol? Você não olhou continuamente. Na verdade, você nem pode olhar para ele. Você pode olhar de maneira indireta. Então, a ideia de uma continuidade invisível, sem ela, o ser humano não é que não teria saído das cavernas, não teria nem entrado nas cavernas, teria morrido antes. É isso? Então, se ele não sabe que por trás das etapas discretas, separadas que ele vê, existe um fio de continuidade, ele não vai saber nada, ele vai estar totalmente desorientado no mundo. Então, vamos dizer, essa ideia da etapa e, portanto, da narrativa, daí surge uma terceira ideia, você tem a continuidade temporal escandida, você tem a continuidade invisível ou inacessível, e, portanto, você tem a narrativa, a possibilidade de narrar. Porque o que quer que você narre, você fará com palavras que são separadas. Não é isso? Ou seja, as palavras são separadas, mas estão tentando refletir uma outra continuidade, também separada, mas que não é separada do mesmo modo como as palavras. As palavras não correspondem às etapas, não é isso? Da sucessão temporal. Então, necessariamente você tem aí a ideia de que é possível narrar desde que você divida as etapas do processo de uma maneira diferente da separação natural das etapas, que é a separação verbal, a separação em palavras. Não é isso? Então, toda língua é um idioma articulado formado de unidades separadas. Não há outra maneira, tá certo? Ora, por trás dessa unidade separada, quando você ouve o sujeito falar, você entende que ele não está se referindo a pedacinhos diferentes do acontecimento, mas há uma continuidade invisível que ele menciona e que você apreende de algum modo. Isso é universal, nenhum ser humano jamais escapou disso aí. Né? Então, se vocês ouviram um cochicho aqui, é o Pedro que está traduzindo para uma amiga nossa. Está aqui, tá? Então, com essas duas noções, vamos dizer que é a dos ciclos e a noção das etapas, portanto, da continuidade invisível e da narrativa, aparece uma terceira imposição, que é a ideia de escala e proporção. Absolutamente tudo aquilo que nós fazemos implica algum tipo de proporção e de escala. Por exemplo, se eu quero levantar uma pedra, eu tenho que fazer uma força que seja proporcional ao peso da pedra e que a supere um pouquinho. Sim ou não? Não é isso? Isso aí até um gato sabe que para ele saltar um muro ele precisa fazer uma força proporcional. Então, em todas as ações humanas, em todas as situações, nós nos defrontamos com essa realidade de certas escalas e proporções que são, por assim dizer, invencíveis. Você não tem como escapar delas. Não é isso? Então, até para você ficar de pé, quer dizer, você precisa fazer uma força que seja proporcional ao peso do seu corpo. E note bem que isso não é fácil. Por que um bebê não sabe fazer desde o início? Por que ele levanta e cai, levanta e cai? Ele tem que regular o esforço da perna com o peso do corpo. E ele não nasce sabendo isso. Portanto, esta é uma outra condição que nos é imposta. Ora, quando nós falamos proporção é a estrutura básica da razão humana. Razão, na verdade, quer dizer proporção. Tá certo? Então, se você me perguntar, qual é a origem da razão humana? Bom, ela nos foi imposta. Tá certo? Ela nos foi imposta e, por outro lado, nós temos, pela nossa estrutura anatomofisiológica, a capacidade de percebê-la, gravá-la na memória, tá certo? E expressá-la verbalmente. Então, precisa juntar essas duas, quer dizer, há um conjunto de condições cósmicas que se impõem a nós e existe da nossa parte, no nosso corpo, no nosso cérebro, etc., uma capacidade de apreender e reter essas coisas. Tá certo? Portanto, isso é a mesma coisa que dizer que, vamos dizer, a estrutura da razão, da inteligência humana, do conhecimento, não deriva da estrutura do cérebro. Né? Você pode vasculhar a estrutura do cérebro quanto você queira, porque o cérebro não está no ar. Ele está num preciso lugar do universo onde todas essas condições se impõem a ele.
Então, quer dizer, ele não precisa gravar tudo isso no cérebro para funcionar. Né? Por exemplo, você sabe que você, quando acorda no dia seguinte, depois de ter dormido, você é a mesma pessoa, e a sua mãe que está ali é a mesma mãe da véspera. Você sabe tudo isso? Não foi o seu cérebro que inventou isso? Não, isso lhe é imposto. É uma condição externa. Tá certo? E, portanto, eu acredito que todo estudo, vamos dizer, da neurofisiologia cerebral, ele é muito interessante, mas ele será inútil se ele não for conjugado com o estudo da estrutura, vamos dizer, do espaço-tempo em torno. Não tem como escapar disso aí. E eu, na verdade, nunca vi um estudo desse tipo. Há, vamos dizer, algumas pessoas quase chegaram nesta ideia. Um deles foi o Erwin Panofsky, mas estudando na parte, vamos dizer, da estética, da filosofia da arte. Tá certo? Mas vamos dizer, como um puro estudo, vamos dizer, gnoseológico, eu nunca vi isso, ser explorado assim, com a profundidade devida, com a atenção que merecia. Na verdade, eu mesmo, se eu estou falando disso pela primeira vez, quer dizer que eu já deveria ter falado antes, deveria ter abordado esse assunto com muito mais profundidade. E nunca tive sequer a chance de escrever algo. A única coisa que eu escrevi sobre isso foi o negócio da tripla intuição, que seria uma introdução a isso aqui. Tá certo? Na tripla intuição, eu tentei ali demonstrar, responder a seguinte pergunta: como é que as pessoas perceberam a existência do Sol? O Sol está sempre aí, mas um dia elas têm que tocar, tem um negócio ali. É isso? Então, uma coisa é a mera sensação que você recebe, outra coisa é a percepção. Não é isso? Então, também pergunta, quando perceberam a existência da luz? Eu acho que é quando a luz desaparece e depois ela volta. Então, a percepção da luz é simultânea, é coexistente com a percepção da diferença entre enxergar e não enxergar. Não é possível você perceber a luz, a não ser pelo fato de que, quando ela está presente, você enxerga, e quando ela vai embora, você não enxerga mais. Portanto, esta ligação, vamos dizer, direta da luz com a estrutura da consciência humana, esse é um dos elementos mais primitivos da estrutura da nossa presença no mundo e da nossa cognição. Tá certo? Portanto, eu vejo que este simbolismo antiquíssimo do Sol como símbolo, vamos dizer, da inteligência, do conhecimento, tal, é uma coisa natural. Ele não é um simbolismo natural, não é uma coisa inventada. É claro que existem muitos simbolismos culturais criados em cima disto, mas tem que ter uma base na percepção natural. Muito bem, na medida em que você tem, vamos dizer, as escalas e proporções e que você não pode escapar dela, você vai ter necessariamente a diferença entre quantidade e qualidade. Porque todas as qualidades que você observa existem numa certa quantidade. Por exemplo, um som é alto. Quanto ele é alto? Um som é agudo. Quanto agudo? Isso também nos é imposto pelas condições externas. Por exemplo, você está frio. Quanto de frio? Está calor. Quanto de calor? Isso está presente em absolutamente tudo. Quando você identifica uma qualidade, existe nela uma quantidade. Quer dizer, todas as qualidades, em princípio, correspondem a quantidades, tá certo? Embora não se identifiquem com elas. Eu posso dizer, o calor não é a mesma coisa que o grau de calor. Não é isso? Se está, digamos, 32 graus, está calor. E se está 45, também está calor. O calor é o mesmo, apenas aumentou a intensidade. Então você entende que o calor tem uma gradação, mas ele não é uma gradação. Não é isso? Isso também nos é imposto, não temos como escapar disso aí. Ou seja, uma mera gradação, um mero aumento quantitativo, não gera uma qualidade. E a qualidade por si, é impossível ela existir sem alguma quantidade, que não basta, por sua vez, para determiná-la. Não é isso? Então, você vê que muito tempo depois dos primeiros homens terem feito a experiência dessas coisas, surge a discussão das qualidades primárias e secundárias dos objetos.
sendo qualidades primárias, aquelas que podem ser imediatamente medidas, que seria o peso, o tamanho e o movimento. Isso aí foi, sei lá, John Locke que inventou isso aí. Ou John Locke, ou Isaac Newton, ou Galileu, um deles. Né? Ou todos juntos. E as qualidades secundárias seriam aquelas que só são percebidas em função da fisiologia humana, como, por exemplo, a cor, sabor, etc. Acontece que hoje nós temos meios de medir tudo isso. Então, o campo do mensurável, das qualidades ditas primárias, aumentou formidavelmente, e essa distinção, evidentemente, ela não vale mais. Tá certo? Na verdade, ela foi adotada apenas por uma questão de facilidade. Mas ela criou um tremendo preconceito contra as qualidades secundárias, que eram tidas como meramente subjetivas. Mas se elas fossem meramente subjetivas, elas não precisariam do excitante externo. Eu poderia sentir o sabor só porque quero sentir sabor. Quer dizer, a ideia de que as qualidades secundárias são subjetivas, ela é absolutamente insustentável. Tá certo? Mesmo elas não são impostas de algum modo. Tá certo? Você diz, essa comida está salgada. Quanto salgado? É salgado como, sei lá, uma coxinha de frango, ou é salgado como um saco de sal? Não é a mesma coisa, né? Então, esse acúmulo de condições que vão se impondo ao ser humano dão para eles dão para o ser humano uma visão da sua condição terrestre, da sua condição de existência, onde ele está e quem é ele no meio disto. Tá certo? Sem essas condições, nós não entenderíamos absolutamente nada. Ele precisa ver de um lado essas condições, e por outro lado precisa ver um aparato psicofísico capaz de não só de apreendê-las, não só de senti-las, como o animal também sente, mas de retê-las na memória e simbolizá-las de algum modo. Tá certo? Quando eu digo reter na memória e simbolizar, é um ato quase instantâneo, porque você, quando você grava a coisa na memória, você grava só uma parte dela, que fica funcionando como símbolo do resto. Né? Isso, por exemplo, você tem uma imagem de vaca, simboliza um montão de vacas. Ou simboliza a mesma vaca num outro dia. E, no entanto, é uma vaca só que você está vendo. Tá certo? Então, isso aí já é uma outra coisa que se impõe a nós de maneira absolutamente inescapável, que é o signo. Né? Nós nada podemos fazer sem signos, e tudo o que nos aparece é signo de alguma coisa. Às vezes, da mesma coisa, tomada na sua totalidade, quando você só a vê, por exemplo, eu estou vendo a Carla aqui, eu digo, mas isso que eu estou vendo é a Carla? Eu falo, não, esse é o aspecto momentâneo que a Carla tem aqui. Carla, Estela, Edson, né? É isso? Então, essas presenças, elas são reais, mas elas são símbolos da coisa inteira que está por trás. Não é isso? Não temos como escapar disso. Por quê? Porque não temos percepção de continuidade absoluta, de continuidade material. Não é isso? Então, qualquer etapa que você perceba é um símbolo da continuidade invisível que está por baixo. E a continuidade invisível, ela não pode ser uma conclusão que você tirou das várias coisas separadas, porque para que ela fosse uma conclusão, quer dizer, um produto da nossa mera abstração, seria possível que você primeiro visse as etapas separadas de maneira totalmente inconexa. E depois você as juntasse numa continuidade. É possível isto? Não, não é. Por exemplo, eu estou vendo aqui a Carla Edson, pisquei, já são, estou tendo uma nova percepção. Esta percepção é totalmente separada da anterior? Não. Então, a continuidade invisível está presente. Ela se impõe a nós. Não é uma conclusão que nós tiramos. Tá certo? Não é uma criação da nossa mente, como dizia Kant. Nós percebemos só pontos separados e depois juntamos na nossa cabeça. Não dá para fazer isso. Essas coisas já vêm juntadas de uma maneira que mostra a presença delas na estrutura do universo. Nós não contribuímos para isso em nada. Tanto que a nossa compreensão disso é problemática e progressiva. Você vai percebendo essas coisas aos poucos. E quando você percebe, bom, seu vizinho também percebeu muitas coisas. Não é isso? Então, eu acredito que a estrutura da nossa razão, do nosso entendimento, ela é a estrutura do universo. Ela não é idêntica, evidentemente, mas ela é
como se fosse, vamos dizer, imposta. Isto não é voltar, vamos dizer, à teoria do realismo ingênuo, de que as coisas que são percebidas, elas se grudam, por assim dizer, na nossa memória, como se fosse sobre uma folha de papel. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando dos objetos, mas das estruturas. Quer dizer, essas estruturas se impõem a nós não como objetos da nossa percepção, mas como condições da nossa percepção. Elas determinam a possibilidade que nós temos de ter percepções, de ter razão, de ter memória, etc, etc, etc. Então, não é a nossa memória também que está costurando, ao contrário. Se a unidade dos objetos que eu estou percebendo dependesse da minha memória, eu podia fazê-los e desfazê-los a meu bel prazer. Mas aqui eu estou olhando o Edson, fecho os olhos, abro, está lá o mesmo Edson, fui eu que criei. Não? Se fosse eu criei, eu poderia botar outro ali, eu ponho o Pedro lá, põe o que eu quiser. Então, a continuidade dos objetos, que é a continuidade que está para além da nossa percepção sensível, ela também se impõe a nós como uma realidade inescapável. Não é isso? Se não fosse isso, nós estaríamos totalmente desorientados. E se isso dependesse exclusivamente da nossa subjetividade ou do nosso cérebro, seria a mesma coisa que dizer que nós estamos recriando o cérebro e todos os objetos, e a unidade de todos os objetos a cada momento, que é evidentemente uma impossibilidade matemática. Não é isso? Então, com tudo isto, nós também temos uma outra coisa que se impõe a nós, que é a distinção entre o possível e o impossível. Nós estamos cercados de impossibilidades. Demarcam as nossas possibilidades de ação dentro de um horizonte muito estreito, muito definido e absolutamente intransponível. Não é isso? Então, por exemplo, se uma pedra é superior à sua força, você não consegue levantá-la. Não é isso? Se um bicho te ataca, ele é mais forte que você, ele vai matar você. E assim por diante. Se você for mais forte, você vai matá-lo, ele não tem como escapar disso aí. Então, também assim, se você não plantar sementes, não vai nascer nada. Quer dizer, você não tem como escapar disso aí. Então, o tempo todo, a noção de possibilidade e de impossibilidade também nos é imposta pela condição física em torno. É claro que daí nós podemos, vamos dizer, obter por abstração ideias mais gerais a respeito da possibilidade e da impossibilidade e chegar a calcular possibilidades de coisas que nós não vamos ver jamais. Não é isso? Porém, sem esta base inicial, quer dizer, os limites do possível e do impossível que nos são dados pela realidade material em torno, não teríamos absolutamente nada disso. Daí tem uma outra estrutura que também nos é imposta, que é o famoso Apeiron, de Anaximandro. Absolutamente tudo o que nós sabemos forma um círculo para além do qual há algo que nós não sabemos. Então, a ideia do conhecido forma para nós um horizonte, para além do qual existe um ponto de interrogação. Por maior que seja o nosso universo de conhecimentos adquiridos e a nossa esfera de ação, sempre existe um para lá. Tem alguém que não é assim? Diz só Deus. Para Deus não existe o para lá. Mas para os seres humanos, vamos dizer, o Apeiron, quer dizer, a existência desse círculo indefinido, vamos dizer, não é uma suposição da nossa mente, é onde nós realmente estamos. Então, sempre existimos dentro de um horizonte relativamente conhecido, para além do qual existe o desconhecido. Isso tanto no sentido espacial, quanto até no sentido temporal. Por exemplo, quanto eu posso prever do que vai acontecer em seguida? Por exemplo, eu prevejo que as pessoas que estão aqui não vão sair voando. Nunca saíram, também não deve sair agora. Tá certo? Eu prevejo que amanhã talvez vai chover. Eu prevejo que algum dia, mais dia, menos dia, é possível que o Lula seja preso. Não é isso? E é possível que dê mais. E à medida que eu vou tentando especular isso, eu vejo que o horizonte vai se esfumando. Então, a minha capacidade de previsão está tão limitada no espaço, no tempo, quanto a minha visão no espaço. E isso é assim, não é para mim, é para todo mundo. Não é isso?
Por exemplo, o sujeito pode prever, bom, se eu plantar tais coisas aqui, esse aqui, negócio leva tanto tempo para germinar, tanto tempo para crescer, daqui 6 meses eu pego. Bom, e se houver uma geada, se houver uma tempestade de neve, se houver um bando de gafanhoto atacar aquilo, você não sabe. Então, vamos dizer, a esfera do previsível está colocada dentro de uma esfera maior do imprevisível. Isso por causa da nossa mente, falando, não. A realidade em torno, ela é assim. Não é isso? E ela se impõe para nós. Claro que a nossa capacidade de perceber, reter na memória, fazer abstração e poder utilizar esses circuitos, né, como dizer, fechar o circuito de aprendizado para prever o que vem em seguida, é limitado e varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que passam pela mesma experiência 500 vezes, não aprendem nada, outros na primeira já entenderam. Tá certo? Então, esta variedade também nos é imposta. Porque quando eu apreendo uma coisa, não quer dizer que o vizinho apreendeu a mesma. Então, essas diferenças individuais, existe a diferença de tempo, de idade, de experiência, etc., elas se impõem a nós. Ora, por que se impõe? Por que eu percebo que um ser humano, por exemplo, ele leva mais tempo para aprender do que eu? Ou que ele sabe menos do que eu? Ou que ele sabe mais do que eu? Tudo isto eu só posso aprender se eu entender que eu pertenço à mesma espécie dele. Portanto, as diferenças entre os indivíduos só são perceptíveis em função da identidade de espécie. Por quê? Porque ninguém vai medir essa diferença com relação a um tatu. O tatu sabe menos que eu. Você não vai fazer isso. Na verdade, você não tem a menor ideia do que o tatu sabe ou deixa de saber. Não é isso? Então, isso quer dizer que a divisão dos seres em indivíduos, espécies e gêneros também nos é imposta. Não é isso? Então, por exemplo, eu sei que um urso não é um tomate. Eu não posso plantar um urso para que nasça outro. Isso é absolutamente impossível. Isso vale não para este urso, vale para qualquer urso. Também não posso caçar os tomates. Não posso sair correndo atrás dos tomates, eles não correm. Então, isso nos leva a entender o conjunto do que está acessível a nós como uma rede de indivíduos, espécies e gêneros. Não fomos nós que criamos essa noção. Aliás, nós criamos a noção a partir do quê? De uma experiência que nos é imposta. E que não tem absolutamente escapatória. Tá certo? Você não tem como você confundir as espécies. Quando você confunde, você errou, e esse erro pode ser fatal. Não é isso? Então, sei lá, você esperar que um urso se comporte como um tomate, eu acho que isso nunca aconteceu, ninguém jamais foi tão idiota a esse ponto. Não é isso? Então, também esperar, por exemplo, aqui você tem um cabrito, vê o urso, come o cabrito, nunca aconteceu o contrário. O cabrito comeu o urso. Então, tudo isso, quer dizer, as estruturas que formam as espécies e que diferenciam uma espécie da outra, e que dentro da espécie diferenciam os vários indivíduos, tudo isso nos é imposto desde fora. Não tem, e aprendemos essas coisas porque elas se repetem no universo exterior, elas não mudam. Se elas mudassem a toda hora, nós estaríamos liquidados. Por maior que fosse a nossa capacidade estruturadora e organizadora, nós já estaríamos perdidos no mato, sem cachorro, há muito tempo. Então, isso aí também nos traz uma outra noção, que é a noção de hierarquia. Tudo o que chega a nós chega dentro de alguma ordem hierárquica. Por exemplo, um bicho é mais perigoso que o outro. Eu volto ao exemplo. O urso come o cabrito não come o urso. Então você tem uma relação hierárquica de dominação. Também, entre os seres humanos, você vê claramente uma hierarquia de poder desde o início. Um homem adulto tem mais poder do que um bebê, sim ou não? Um homem plenamente desenvolvido tem mais poder do que uma mulher, sim ou não? A mulher tem mais poder do que o bebê, ou do que uma outra mulher mais novinha, e assim por diante. Escape disso se puder. Então, vamos dizer,
medir forças, quer dizer, uma das experiências mais básicas do ser humano, já lhe revela que existe uma hierarquia. Não há só 2 graus, o mais forte e o menos forte. Não, o negócio é enormemente complicado. Não é isso? Por exemplo, a força, a hierarquia da força é uma, da periculosidade é outra. Uma cobra é muito menos forte do que você, ela pode matar você. Não é isso? Uma aranha. Então, você tem essas várias hierarquias compondo um conjunto. Se você se perder dentro dele, você está liquidado. E tudo isso também nos é imposto. O tempo que nós levamos para perceber isso pode variar de pessoa a pessoa, tá certo? Mas as estruturas são sempre as mesmas. E quando as pessoas percebem, elas percebem sempre essas coisas de maneira igual. Não é isso? Então, daí vem um elemento que eu considero o dado fundamental da ciência política, da filosofia política. A diferença de poder entre seres humanos. Esquece as outras hierarquias, o urso, a aranha, etc, etc. Esquece isso. Sempre houve e sempre haverá entre os seres humanos uma diferença de poder que chega a ser imensurável. Por exemplo, um pai que fica irritado pode jogar o bebê pela janela, o bebê não pode fazer a mesma coisa com o pai. Não é isso? Então, todos nós ouvimos falar de sociedades que matam os seus bebês. Do Xingu de fazer isso. Né? Agora, você nunca ouviu falar o contrário, o bebê que está matando o pai e a mãe. Então, começa com esta diferença que é determinada pela idade e que você observa a mesma no reino animal. Quando 2 cachorros brigam, ou quando um urso come o filhote. Nunca, o urso adulto come o filhote jamais come um urso adulto. Tá certo? Então, essa diferença de poder, ela é grande entre os animais, mas entre os seres humanos, ela chega a ser imensurável. Por exemplo, se você tem uma tribo de índio, você tem o chefe pode mandar matar qualquer um. E os outros não podem fazer a mesma coisa com ele. Essas diferenças de poder, elas são enormemente variadas, porque os fatores que dão poder ao ser humano mudam de acordo com o tempo, tá certo? E se acrescentam, existem novas formas de poder que antes você não podia imaginar. Então, por exemplo, vamos dizer, as armas, não é isso? O Carroll Quigley, no livro Tragedy and Hope, que é um grande livro, no fim das contas, né? Ele diz o seguinte, ele diz que você vê períodos de maior igualdade e democracia ou períodos de maior tirania e domínio do governo conforme o tipo de armas que estão à disposição. Ele diz, se as armas são simples e baratas, todo mundo tem, então tende a equalizar. Mas se as armas se tornam muito caras ou difíceis de manejar, então centraliza o poder. É a coisa mais óbvia do mundo. Não é isso? Então, por exemplo, você vê que a expansão da democracia nos Estados Unidos no século XIX foi pelo barateamento das armas de fogo. Um revólver custava o quê? $10, $12, todo mundo podia ter, tá certo? E era uma arma mais ou menos igual, tá certo? Mas depois, quando inventam armas mais complicadas, enormemente caras, aí o negócio muda. Só uns poucos podem ter. Né? Então, os meios de controle do governo sobre a população são muito maiores. Não é isso? Então, por exemplo, a Guerra Civil Americana ela foi decidida por um fator, os rifles de repetição. Inventaram o rifle Spencer, né, que dava 7 tiros. E os caras do Sul nunca tinham visto uma coisa dessa. Eles diziam, pô, esses caras chegaram aí com uma espingarda que atira durante uma semana inteira. Então nós estamos lascados. Né? E não houve tempo deles fazer uma arma equivalente. Né? Então, essas coisas, vamos dizer, elas mudam o destino de nações inteiras. Quer dizer, a introdução da pólvora, por exemplo, foi uma coisa extraordinária. Não é isso? E também, do mesmo modo, a esses meios de poder, você tem que acrescentar os meios de informação, não é isso? Que hoje, vamos dizer, são muito reduzidos de um lado e são monstruosamente grandes de outro. Não é isso? Nós estamos falando aqui, o FBI pode gravar nossa conversa a 2 km de distância e nós nem sabemos que o FBI está lá. Não é isso? Então, também, veja,
O que nós chamamos de poder é a capacidade que um ser humano tem de determinar as ações dos outros. Não é isso? Se ninguém obedece o cara, ele não tem poder nenhum. Se muita gente obedece, ele tem algum poder. E entre esses que obedecem, existe também uma hierarquia. Este manda neste, que manda naquele, que manda naquele, que manda naquele, e assim por diante. E essa rede pode se tornar tão imensamente complicada que ela em si mesma é inabarcável. Isso acontece na sociedade hoje. Quer dizer, você não sabe exatamente qual é a hierarquia. Não é isso? Porque são tantas as agências funcionando para o poder central que você não sabe por onde ela vai te pegar. Não é isso? Então, vamos dizer, a diferença de poder também é uma constante, que faz parte das condições em que nós estamos. O primeiro sujeito que percebeu que existia um bicho mais forte que ele já entendeu esta relação. Então, a hierarquia, sobretudo a hierarquia de poder, é outra coisa que nos é imposta pela condição terrestre e não é criada pela nossa mente. Nada disso foi criado pela nossa mente. Absolutamente nada. E o nosso cérebro, coitadinho, ele registra as impressões sensíveis, guarda um pedaço, tá certo? E tenta operar alguma abstração em cima disso. Isso é o máximo que ele pode fazer. Ele não está criando nada. Então, em função dessa coisa hierárquica, você verá que também a ideia de família e comunidade também se impõe aos seres humanos desde o início, como se impõe a um cachorro. Não é isso? Quer dizer, nós temos família, não é porque alguém inventou a estrutura da família. É porque se você tem os bebês e você não os alimenta, eles morrem. Não é isso? Então, vamos dizer, é uma condição natural da qual nós não podemos fugir. Nós nos reproduzimos. Né? Eu ouvi dizer de uma tribo, não sei aonde, que ainda não tinha feito a ligação entre o ato sexual e a procriação. Eles transavam e depois veio as crianças, não sei de onde. E vi também um casal alemão, isso ficou famoso, saiu um vídeo. Né? O casal foi no médico e disse: nós estamos tentando ter filhos há tantos anos, não conseguimos. E daí o médico perguntou: como está a sua vida sexual? Eles falaram: hã? O quê? Eles não sabiam que isso existia, gente. Era dois caipiras do meio da Alemanha. Eles não tinham se tocado. Aí o médico teve que explicar para ele como é que faz. Daí, claro, eles tiveram filho. Então, tudo isso pode acontecer. Mas a condição está aí, está imposta. Você pode saber, pode não saber. Você pode entender ou não entender, mas você está vivendo dentro desse mesmo quadro. Tá certo? Bom, outra coisa que nos é imposta, vamos dizer, é a periculosidade. Existem perigos no mundo. Não é isso? Você pode demorar um tempo para perceber, mas eles existem. E, portanto, vamos dizer, a necessidade, a busca da segurança é outra coisa que nos é imposta a nós, como é imposta a todos os bichos. Tá certo? Vamos dizer, é imposta a nós de uma maneira diferente daquela que é imposta aos bichos, porque nós temos uma capacidade de previsão maior. Quer dizer, nós podemos pensar perigos que não existem ainda, mas que podem vir a existir. Isso aí um bicho não concebe. Ele só concebe o perigo quando ele recebe algum sinal da presença do perigo. Nós não precisamos disso. Por exemplo, eu digo, bom, agora nós estamos pescando, tem um monte de peixe, nós vamos comer, e se não tiver peixe no mês que vem? Nós temos esse medo, não é isso? E daí, vamos dizer, a necessidade da previsão é outra coisa que é imposta aos seres humanos. O ser humano não pode viver sem a previsão. Claro que na sociedade moderna, a atividade previsiva é atribuída a certas pessoas e a outras não. Tem uma faixa enorme que pode viver na total imprevidência, só buscando se divertir, não pensando em nada. Por quê? Porque tem, sei lá, tem o serviço de meteorologia, tem a polícia, tem o médico, tem o pai, tem a mãe. Tem um monte de gente que está preocupada com a previsão para que nada aconteça àquele desgraçado, e ele não precisa fazer isso pessoalmente. Tá certo? Mas se por acaso acontecer de ele ficar desprovido dessa rede de assistentes, ele está lascado. Então, tudo isso são elementos, vamos dizer, que eles formam a estrutura da nossa inteligência. E todos eles nos são impostos pela condição terrestre na qual nós vivemos. E o papel do nosso cérebro dentro disso é mínimo. É apenas o papel de registrar, guardar na memória e fazer abstração. Não é isso? Sendo que,
Você diz, nós guardamos tudo isso no cérebro, todas as informações da nossa memória estão no cérebro uma pinóia. Né? Por exemplo, para que a gente tem bibliotecas? Né? Porque você não vai guardar tudo na cabeça, você volta ao livro e observa de novo. Né? E além disso, o livro, você tem o próprio universo, é um recurso mnemônico. As coisas que estão acontecendo te recordam aquelas que aconteceram na véspera. Não é isso? Então, sei lá, quando chove, choveu. O mês passado também choveu. Então, o universo inteiro é um sistema mnemônico, é um sistema de sinais, tá certo? Que sustenta a operação da nossa memória, de modo a reduzir ao mínimo o trabalho do nosso coitado do cérebro. Se fosse tudo depender dele, nós não, já teríamos morrido. Né? Então, uma outra coisa que se impõe a todos são as direções do espaço. Nós não temos como escapar disso aí. Existe um em cima, um embaixo, direita, esquerda, para frente e para trás. São as direções máximas. Você não tem como mudar isso aí. Você pode ir para o lado que você quiser, tá certo? Mas ele sempre vai estar a uma determinada distância da direita, da esquerda, de cima e de embaixo. Você vê, isso se reflete imediatamente na estrutura do nosso corpo. Para onde estão voltados os seus pés? Para trás? Para os lados? Não, para frente. E as suas pernas estão separadas lateralmente. Né? Olha que coisa, quer dizer que a estrutura do espaço está gravada aqui no nosso corpo. Não é isso? Então, eu tenho meios de me mover para frente e para os lados. Então, e exatamente por causa disso, é porque você tem os pés para frente e as pernas para os lados, tá certo? É que você também pode fazer uma outra coisa, que é baixar e levantar. Não é isso? Que também não é fácil. Pergunta para um bebê. Quantas vezes ele tenta e se esborracha no chão? Tá certo? Então, ele sabe que ele está tendo que se adaptar a uma condição externa que ele não pode mudar, meu Deus do céu. Né? Se ele pudesse mudar, bastava ele imaginar que está de pé, ele fica de pé. Tem os caras que falam pensamento positivo, você faz assim com os dedos e tal, modifica. Não modifica nada, pô. Né? Quer dizer, o poder do pensamento positivo aí é praticamente nulo. Nós estamos cercados de condições determinantes absolutamente imutáveis, invencíveis, às quais nós podemos nos adaptar com grande trabalho. Então, aí existe outro elemento que também nos é imposto, que é a nossa capacidade de previsão e de imprevidência. Todo mundo tem alguma. Você pode ver sem nenhuma? Não. Então, alguma você vai ter que ter. Porque você quer? Não, porque isso também te é imposto. Isso faz parte da sua estrutura. Né? E, naturalmente, aí existe, junto com a previsão e imprevidência, possibilidade e impossibilidade, existe a noção de sucesso e fracasso. Deu certo ou deu errado? Existe alguma ação humana que escape disto? Da possibilidade de dar certo ou dar errado? Não. Isso todo mundo aprende. Na hora que você está tentando aprender a andar, você já sabe disso. Deu certo ou não deu certo? Portanto, nós estamos dentro de uma condição complexa, abrangente, tá certo? Na qual se desenvolve para nós a condição de sucesso e de fracasso, também como uma realidade universal. Não é isso? E, por fim, existe, vamos dizer, para terminar essa lista, que é apenas uma lista de exemplos, né? Existe um outro elemento do qual nós não fugimos. Ele chama-se a subjetividade. O que é a subjetividade? As nossas sensações e os nossos pensamentos não se transmitem automaticamente. Né? Eles não são partilháveis em si mesmos. Se eu como, nem por isso você está alimentado. Se eu tenho dor de dente, o seu dente não precisa doer. Ou seja, existe a separação, os corpos são discretos, separados. Né? E, portanto, tudo que se passa não tem correspondência direta no que está passando no outro. Isso significa que nós estamos, por assim dizer, presos dentro de nós mesmos. Ora, mas isso é só uma das condições. A subjetividade não nos livra de nenhuma das outras condições, mas é grande a tentação de ver esse conjunto de condições, tal como ele se reflete na subjetividade,
como de fato aconteceu a partir do século XVII, XVIII. Quer dizer, como se a estrutura do universo estivesse em nós. Tá certo? Mas, isto é evidentemente uma fuga